Vamos falar um pouco sobre as funções orgânicas oxigenadas. Nessa aula vamos ver os fenóis, enóis e uma diferença entre fenol e álcool. Olha, fenol é todo o composto que apresenta um grupo H, uma hidroxila, ligada ao anel benzênico. Lembrando que o anel benzênico, vimos no bimestre passado, é um composto aromático com 6 carbono e 6 hidrogênio com ligações duplas e simples sendo alternada dupla e simples. Aí essa ligação dupla, lembrando que ela fica girando em torno do anel benzênico. Aqui eu tenho forma diferente de representar o mesmo composto. Nesse composto eu tenho os átomos de carbono nessa estrutura. Nessa estrutura eu já não aparece os átomos de carbono, mas em cada ponto desse aqui eu tenho um átomo de carbono. E eu tenho a forma de ressonância, que é essa daqui, em que eu tenho um ciclo no interior do anel benzênico, formando que a ligação dupla está circulando no interior do anel. Lembrando que todos esse daqui aparece uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Isso é a característica básica para classificar um composto como um fenol. Olha, temos composto com hidroxila, tem o fenol e tem o álcool. Qual é a diferença do fenol e do álcool? Nesse composto aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 átomos de carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 átomos de carbono. Ambos são compostos cíclicos, só que ambos têm uma hidroxila. Qual que é a diferença daqui para cá? Nesse caso, eu tenho um anel aromático e a hidroxila está ligada ao anel aromático. Nesse caso, eu não tenho um anel aromático, eu tenho o ciclohexano, que é um hidrocarboneto cíclico, um cicloalcano. A hidroxila aqui está ligada a um carbono saturado. Lembrando que um carbono saturado é aquele que tem 4 ligações simples. Esse tem 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui eu tenho duas. Tenho 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então esse carbono não é saturado. Esse composto é um fenol. Esse composto é um álcool. Esse daqui também é um álcool. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Características dos fenóis. As principais propriedades dos fenóis é que eles são sólidos, com exceção desse daqui que é o líquido. A grande maioria deles, a temperatura ambiente, são sólidos. São utilizados como antibacterianos, são fungicidas, são tóxicos e corrosivos. Os fenóis também, como metacresóis, são menos tóxicos do que esse composto aqui. Nesse caso, eu tenho a diferença desse composto para esse, que aparece um grupo metil a mais. Aqui, geralmente os monofenóis são insolúveis em água. São poucos os fenóis que são solúveis em água. A grande maioria são insolúveis em água. Os fenóis possuem um fraco caráter ácido. Significa que são ácidos fracos, mas têm um caráter mais ácido do que álcool e água. Podem sofrer ionização na água, formando o íon 3+. Os fenóis reagem com base forte como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, formando sais solúveis em água. O metacresóis. Olha, esses compostos aqui são diferentes. Eu tenho aqui apenas forma diferente de representar esses dois. Olha, essa é uma representação, essa é uma representação. Porém, representam o mesmo composto, que é o metilfenol ou paracresol. Nesse caso aqui, ó, eu vou manter a hidroxila numa posição fixa e está alternando aqui o grupo H. Observe o seguinte, ó, são compostos diferentes porque a hidroxila e a metila aparecem em posições diferentes no anel aromático. Nesse caso aqui, o paracresol, eu tenho que a hidroxila aparece na posição oposta ao grupo metil. Nesse caso aqui, a hidroxila já aparece nessa posição aqui. Nesse caso, ela aparece mais próxima da metila. Olha aqui, ó. Sempre que aí o nome fica o seguinte: 2-metilcresol. Por quê? Sempre o carbono 1 fica ligado à hidroxila. A hidroxila tem 1,
2. Então o 2 lá me diz a posição do grupo metil. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então o número 3 aqui indica a posição do grupo metila, que é fica 3-metilfenol. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4-metilfenol. Então a nomenclatura desses compostos vai seguir de acordo com a posição da hidroxila. Essa é uma posição para, posição meta, posição orto. Então fica ortocresol, metacresol, paracresol. É característico dos fenóis também sofrer reação com base forte, formando o sal fenóxido de sódio. Esse sal é solúvel em água. Esse fenol não, formando o sal e água. Nesse caso, é uma diferença entre o fenol e o álcool. Por exemplo, o álcool não sofre reações com bases fortes, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, para formar sais. Essa é uma forma de diferenciar entre o fenol e o álcool. Aí aqui eu tenho forma diferente de classificar os fenóis com base no número de hidroxila. Esse só tem uma hidroxila, monofenol. Esse só tem 2 hidroxila, difenóis. Esse já tem 1, 2, 3. Tem 3 hidroxila, trifenóis. Então essa classificação leva em consideração o número de hidroxila que aparece na estrutura. Enol já é uma classe dos compostos oxigenado que apresenta uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Aqui, por exemplo, tem uma hidroxila ligada a esse carbono que tem uma ligação dupla, ou seja, esse carbono é insaturado. A vitamina C tem, por exemplo, enol, que é uma hidroxila ligada a esse carbono, essa hidroxila ligada a esse carbono. Essa região da molécula, ela é uma região classificada como enol, porque eu tenho duas hidroxila ligadas a 2 carbonos insaturados. Ao contrário daqui, ó, que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então essa posição pode ser classificada como álcool. Principal diferença entre os fenóis, enóis e alcoóis. Olha, enol apresenta uma hidroxila ligada a um carbono com ligação dupla. O fenol apresenta uma ou mais hidroxila ligada ao anel aromático. O álcool já apresenta uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono com 4 ligações simples. Então, os 3 compostos apresentam hidroxila. A diferença está carbono saturado, hidroxila ligada a um anel aromático e hidroxila ligada a um carbono insaturado.